Você já ouviu falar de biotransformador de micotoxinas? Ele existe, é o Micofix da marca Tortuga, uma tecnologia da DSM Firmenich. E hoje a gente traz os palestrantes do pré-evento da 27ª edição dos Novos Enfoques em Produção e Reprodução Bovina para falar sobre essa importante tecnologia para todo mundo que está na cadeia produtiva do leite cuidar melhor do seu rebanho. E as micotoxinas representam também uma preocupação e um problema importante para o rebanho leiteiro e os produtores de leite. Toda a cadeia produtiva do leite preocupada com isso também. E a gente tem soluções no Brasil, soluções pesquisadas aí pelo mundo inteiro, validadas pela DSM Firmenich. E a gente tem muita informação para passar para vocês, que hoje foi passada aqui no evento pelo Augusto Reich e também pelo Marcelo Machado. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Obrigado, Márcia. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Obrigado, Márcia. Vamos passar para quem está em casa, nos seguindo, um pouco também das informações que você colocou aqui, Augusto. Um alerta para quem trabalha com gado leiteiro. Olha, pessoal, as micotoxinas estão presentes aí nos grãos que compõem a dieta do gado leiteiro. Então, é importante vocês fazerem a monitoria para cuidar do impacto potencial dessas substâncias aí nos seus animais, tá? Então, cuidem, monitorem as micotoxinas, porque elas podem, de uma maneira silenciosa, estar roubando o potencial produtivo dos seus animais e, portanto, o lucro. O que elas afetam exatamente no animal? É mais fácil responder o que elas não afetam, né? Então, elas podem impactar de uma maneira importante diversos sistemas dos animais, né? Então, desde coisas simples como, por exemplo, a ingestão do alimento, né? Podem gerar lesões no fígado, podem gerar lesões no intestino, impactar na reprodução, provocar manqueira, né? Então, são alguns exemplos simples aí de sistemas em que elas podem acarretar danos que podem ser super significativos, conforme a micotoxina, o seu nível e a duração da exposição. Ou seja, afeta a saúde do animal. Afeta a saúde, sem dúvida. Marcelo, afetando a saúde do animal, afeta também a eficiência dele, a performance, tanto em produzir leite quanto em produzir bezerro, e afeta a renda, né? Exato. Na verdade, até complementando o que o colega Augusto comenta, além dos grãos, a gente tem também os volumosos, né? Então a gente tem feito muita pesquisa aí com silagem, pré-secado, feno, e as contaminações muitas vezes tão altas quanto as dos grãos, né? Então a dieta dessas vacas realmente é muito contaminada. A gente mora num país tropical também, né? Com alta umidade, com várias condições boas para fungo crescer e produzir micotoxina. E na prática é isso, Márcia, não é só a vaca, não é só a categoria da vaca em lactação, você tem a recria, as bezerras, o pré-parto, que é uma fase extremamente sensível. Então, assim, além de flutuar a contaminação delas ao longo do ano, a saúde do animal também flutua ao longo do ano e da categoria. Um pré-parto é mais sensível, uma bezerra, foi falado aqui hoje, é muito mais sensível. Então, muitas vezes o produtor não espera que venha um caso agudo e vem, e aí, quando esse caso agudo desaparece, ele acha também que está resolvido, mas na verdade não. Às vezes antes e depois ele continua tendo casos crônicos, e é o que você falou, é um inimigo invisível, né? Muita gente gosta dessa expressão, que te rouba um pouquinho de dinheiro todo dia. Eu gosto de citar uma experiência que a gente tem, nosso time teve, eu tive várias, que tem muita coisa em fazenda que a gente muitas vezes dá um tiro no pé, a gente não consegue perceber de onde está vindo. É fogo amigo, né? Você resolveu tudo que você imagina que está na literatura mundial a respeito de uma determinada coisa, por exemplo, CCS, metrite, produção de leite, e a coisa não vai. E quando a gente vai olhar, muitas vezes é a micotoxina que está bloqueando aquilo ali, né? Então a gente usa o Micofix no campo, a gente vê que é o que o pessoal fala que é tirar com a mão, né? É muito interessante o efeito imediato que ele causa no animal. Lembrando que além de biotransformar, ele também faz hepatoproteção, né? Então, como os efeitos da micotoxina são acumulativos também, esse fígado ao longo do tempo vai ficando comprometido. E o produto consegue também ter capacidade protetiva e regenerativa, né, Augusto? Exato, exatamente. Se o animal começar a comer desde o início da vida dele, ele também vai ser mais resistente? Não, né? Para micotoxina não existe capacidade de resistência, né? Talvez os micro-organismos ruminais de certas regiões do mundo ou de certas raças leiteiras podem ser mais ou menos, não há nada
a respeito, mas aquele mesmo indivíduo, ao longo da vida sendo exposto, não necessariamente, a gente acredita que não, né? Ele vai criar qualquer resistência, porque não é igual um animal, um bichinho vivo, né? Uma bactéria que entra e causa uma reação. A micotoxina é um produto químico, né? É simplesmente uma molécula química, então o organismo não consegue reconhecer, né? Mas é importante, em todas as categorias, a partir de bezerros, sempre usar, porque ele precisa ter a saúde para se desenvolver e produzir. Normalmente o primeiro alvo são as vacas de lactação, porque é onde está o dinheiro imediato da fazenda, mas eu destacaria em sequência pré-parto, pela baixa imunidade dessa fase, o animal, os mamíferos perto do parto perdem muito a sua imunidade, né? E as bezerrinhas também, porque como elas não têm o rumen formado, elas não conseguem detoxificar nada, né? Ela é praticamente igual um suíno, igual uma ave, igual nós mesmos, né? O professor Carlos Coracim, a gente entrevistou ele no programa de ontem, na palestra dele, ele apresentou que praticamente todas as propriedades têm a presença, né? Pesquisadas, têm a presença das micotoxinas. Você consegue dimensionar esse problema? É importante, assim, elas estão presentes numa proporção super importante, claro, nem sempre em níveis elevados, mas muitas vezes estão em níveis que provocam impactos na saúde e na performance dos animais, né? Então, vou dar alguns exemplos, né? Tem uma micotoxina que é a mais frequentemente encontrada, a fumonizina. Via de regra, 70% das amostras tem essa micotoxina presente, né? No trabalho do professor Coracim, 100% do que ele amostrou tinha positividade para essa micotoxina. Então, assim, a gente brinca que não é se tem, é quanto tem de micotoxina, né? Micofix, quais são os elementos que ele tem ali no produto que combate esses, né, destroem esses grupos principais de micotoxinas? O Micofix, ele trabalha com 3 pilares. Ele trabalha com o pilar de adsorção, que pega a aflatoxina e os alcaloides de ergot, né? E tem um pilar de biotransformação, que pega as micotoxinas que não são absorvíveis, que degrada fumonizinas, a zeralenona e os tricotecenos, que é uma família bem grande de micotoxinas, né? Então, esses 2 pilares, a gente ainda soma um terceiro pilar, que são componentes que ajudam a melhorar a condição do fígado, do sistema imune e do intestino desses animais, né, que via de regra são bastante agredidos por essas substâncias, né? Então, esses 3 pilares estão presentes na linha Micofix, né? Esse produto, há quanto tempo que ele está no mercado? É único? Tem similar? Porque é uma grande ajuda, parece, né, para quem tem rebanho. A data de nascimento do Micofix já deve ter mais de 30 anos, tá? Que tenha e que comprove que faz esse processo de biotransformação efetivamente só Micofix, né? Existem alguns produtos que colocam esse claim que fazem biotransformação, mas efetivamente não conseguem comprovar e não tem registros. Por exemplo, Micofix tem componentes registrados na comunidade europeia, onde é super difícil de conseguir esse tipo de registro, nós temos, né? Então, demonstrando aí a qualidade do produto e a entrega do benefício que a gente está prometendo, né? Tá certo. Quem quiser saber mais sobre essa linha do Micofix também pode consultar, né, as equipes, a equipe técnica da Semifeminist, que está aí por todo o Brasil, os representantes também que já estão treinados para explicar e ensinar um pouco mais sobre esse mundo das micotoxinas. Exatamente, Márcia. A gente tem 4 produtos hoje para ruminantes. Um é o Micofix Secure, que é o mais básico, indicado para vacas de leite. A gente tem o Micofix Select e o Protect, que são um pouco mais elaborados para gado confinado, boi. E a gente tem o Micofix Plus 5.0, que é o mais completo para vacas de leite também. Então, hoje está o time inteiro já disponibilizando isso no campo e a gente está bastante satisfeito com os resultados. Tá certo. Obrigada por sua participação no Noticiário Tortuga, Marcelo. Obrigado, Márcia. Sempre um prazer. Obrigada também, Augusto. Obrigado, Márcia. Prazer também.
Esses foram os 2 programas gravados no pré-evento da DSM Firmenich, realizado na 27ª edição de Novos Enfoques em Produção e Reprodução Bovina, realizada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A gente vai ter, ao longo aí dos próximos dias, mais alguns programas que foram produzidos no evento com organizadores, com o público, com pesquisadores e com a equipe da marca Tortuga. Até mais!